Com você um pouco mais acerca do medo, da teologia do medo, ou seja, a maneira como nós entendemos, enfrentamos e vencemos o medo a partir da palavra de Deus. E quero, para tanto, basear isto na palavra de Deus. E convido você a abrir a sua Bíblia no livro de Êxodo, capítulo 2, versos 11 a 22. E depois vamos ler o capítulo 3, nos versos 1 a 18. Uma narrativa longa, mas necessária para você compreender o contexto e a narrativa de onde tiraremos os princípios, os valores para enfrentarmos e vencermos este medo, que muitas vezes nos paralisa, nos destrói e nos faz perder a perspectiva do futuro. Êxodo capítulo 2, versos 11 a 22, diz assim: Aconteceu naqueles dias que, sendo Moisés já homem, saiu ao encontro de seus irmãos e viu o sofrimento deles. E viu um egípcio agredindo um hebreu, um de seus irmãos. Olhou então para um lado e para o outro, e vendo que não havia ninguém ali, matou o egípcio e escondeu-o na areia. No dia seguinte, saiu de novo e viu 2 hebreus brigando, e perguntou ao agressor: Por que maltratas o teu próximo? Ele respondeu: Quem te constituiu líder e juiz sobre nós? Queres matar-me como mataste o egípcio? Então Moisés ficou com medo e disse: Certamente já descobriram o que aconteceu. Quando o faraó soube disso, procurou matar Moisés, mas ele fugiu do faraó e foi habitar na terra de Midian, e lá sentou-se junto a um poço. O sacerdote de Midian, que tinha 7 filhas, elas vieram tirar água e encheram os bebedouros para dar de beber ao rebanho de seu pai. Mas os pastores vieram e as expulsaram dali. Moisés, porém, levantou-se, defendeu-se e deu de beber ao rebanho delas. Quando elas voltaram a Reuel, seu pai, este lhes perguntou: Por que voltaste tão cedo hoje? Elas responderam: Um egípcio nos livrou dos pastores e ainda tirou água para nós e deu de beber ao rebanho. E ele perguntou às filhas: Onde está ele? Por que deixaste o homem lá? Chamai-o para comer. Moisés concordou em morar com aquele homem, e este lhe deu sua filha Zípora em casamento. E ela deu à luz um filho, a quem ele deu o nome de Gerson, porque disse: Sou peregrino em terra estranha. Capítulo 3, verso 1 em diante. Moisés estava cuidando do rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote de Midian, e levou o rebanho para o lado oposto do deserto, chegando ao Horebe, o monte de Deus. E o anjo do Senhor apareceu-lhe em uma chama de fogo numa sarça. Moisés olhou e viu que a sarça estava em chamas, mas não se consumia. Então disse: Vou me aproximar para ver essa coisa espantosa. Por que a sarça não se consome? E vendo o Senhor que ele se aproximava para ver, chamou-o pelo meio da sarça: Moisés, Moisés! E ele respondeu: Estou aqui. E Deus prosseguiu: Não te aproximes daqui. Tira as sandálias dos pés, pois o lugar em que estás é terra santa. E disse mais: Eu sou Deus, o teu Deus, o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. E Moisés escondeu o rosto, pois teve medo de olhar para Deus. Então o Senhor disse: Tenho visto a opressão sobre o meu povo, pois está no Egito, e tendo ouvido o seu clamor por causa dos seus opressores, conheço os seus sofrimentos. Eu desci para livrá-lo dos egípcios e levá-lo daquela terra para uma terra boa e espaçosa, uma terra que dá leite e mel, o lugar do cananeu, do eteu, do amorreu, do perizeu, do eveu e do jebuseu. O clamor dos israelitas chegou a mim, e também tenho visto a opressão com que os egípcios os oprimem. Agora, portanto, vai, eu te enviarei ao faraó para que tires do Egito o meu povo, os israelitas. Então Moisés disse a Deus: Quem sou eu para ir ao faraó e tirar os israelitas do Egito? Deus lhe respondeu:
certamente eu serei contigo, e isto será um sinal de que eu te enviei. Quando houveres tirado o meu povo do Egito, prestareis culto a Deus neste monte. Então Moisés disse a Deus: quando eu for aos israelitas e lhes disser, o Deus de vossos pais me enviou a vós, e eles me perguntarem, quem é o nome dele? Que lhes direi? Deus disse a Moisés: eu sou o que sou. Assim responderás aos israelitas: eu sou, me enviou a vocês. E Deus disse ainda a Moisés: assim dirás aos israelitas: o Senhor, o Deus de vossos pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó, me enviou a vós. Este é o meu nome eternamente, e assim serei lembrado de geração em geração. Vai, reúne os anciãos de Israel e dize-lhes: o Senhor, o Deus de vossos pais, o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, apareceu-me e disse: certamente vos visitarei, pois tenho visto o que vos tem sido feito no Egito. E digo: eu vos farei sair da opressão do Egito e vos levarei para a terra do Cananeu, do Eteu, do Amorreu, do Perizeu, do Eveu e do Jebuseu, para uma terra que dá leite e mel. Eles atenderão a tua voz, e tu e os anciãos da Israel ireis ao rei do Egito para dizer-lhe: o Senhor, o Deus dos hebreus, encontrou-nos. Agora, deixa-nos ir caminhando por 3 dias deserto adentro, para oferecermos sacrifícios ao Senhor nosso Deus. Quantas vezes você, como eu, já sentiu-se inseguro para tomar uma decisão e teve medo de errar nesta decisão? Por exemplo, uma decisão de mudar de emprego, uma decisão de um novo relacionamento depois de ter terminado com seu antigo namorado, começar uma nova atividade profissional depois de uma falência, ou talvez iniciar um projeto de vida, de constituir uma família e escolher ou ser escolhido como a pessoa certa para isso, ou até mesmo tomar a decisão de embrenhar-se por algum caminho desconhecido, escuro, solitário. Todos nós temos algum tipo de medo. Medo de voar, medo de aterrissar, medo de casar, medo de ter filhos, medo de fracassar. Fracassar no amor, fracassar como pai, como cônjuge, como profissional, fracassar no nosso relacionamento com Deus, fracassar como cristãos. Por isso, muitos de nós agimos muito mais motivados pelo medo de errar e de fracassar do que motivados efetivamente pela vontade de acertar. Nós já vimos domingo passado que para enfrentar e vencer o medo podemos contar com o perfeito amor de Deus, podemos contar com a presença de Jesus, com o seu poder e com o seu cuidado, como aprendemos com os discípulos, Jesus naquele barco em meio à tempestade. Mas nesta noite nós queremos aprender com Moisés. O Moisés que foi escolhido desde o ventre da sua mãe para ser o libertador. Aquele que Deus escolheu no meio de um povo para ser usado como instrumento para tirar o povo do cativeiro do Egito. É muito curioso entender um pouco essa história de como o povo foi levado cativo para o Egito, pois foi no Egito que o povo foi salvo da morte pela fome. Você que já leu o livro de Gênesis sabe que houve uma grande fome em toda a região, e José, por providência de Deus, foi colocado como líder daquele país, logo abaixo do faraó, homem mais poderoso da época, para que por meio da sua sabedoria e da sua estratégia, garantir alimento suficiente para alimentar toda a humanidade. Por conta disso, o povo de Israel sobreviveu à fome. Passou a habitar naquele lugar, passou a morar ali, ali cresceu, ali se expandiu, e durante algumas gerações todo o povo do Egito sabia quem era aquele povo, quem era José. Mas o início do livro de Gênesis dá conta de que um dia surgiu um faraó que não sabia da história de José.
Amados, quando nós nos esquecemos da nossa história, corremos o risco de cometer erros inimagináveis. Naquele momento, o povo de Israel passou a ser castigado, a ser visto como escravos, justamente porque o Egito olhou para os israelitas e disseram: este povo está crescendo e em pouco tempo eles nos dominarão. E então os obrigaram a ser vistos escravos, colocaram limites nos seus direitos, colocaram privações nas suas idas e vindas. E nesse contexto nasceu Moisés, tirado das águas, providenciado por Deus para ser aquele que seria o libertador, que lideraria o povo, moveria o povo em saída do Egito para adorar e tornar o nome de Deus conhecido em todo o mundo. Mas o capítulo 2, versículo 11, narra um momento trágico na vida de Moisés. Moisés foi criado dentro do palácio de Faraó, pela filha de Faraó, recebeu os melhores ensinamentos, recebeu a melhor cultura, recebeu as melhores influências, mas isso não foi suficiente para lhe garantir uma vida plenamente de sucesso. Pois, segundo o texto, na primeira oportunidade de fazer diferença, Moisés coloca todo o plano a perder, pois por suas próprias mãos parte em defesa do seu irmão hebreu e mata um egípcio. Moisés sente medo, diz o texto, lemos no versículo 11, versículo 14, que diante da confrontação, diante da revelação do seu pecado, diante da confrontação com o seu erro, Moisés tem medo e foge. Como você e eu fugimos quando somos confrontados com a nossa falha, quando somos confrontados com a nossa fraqueza, quando somos encarados pelas nossas falhas, tendemos a fugir, a nos esconder, porque vemos na fuga a reação mais imediata e mais segura. Curiosamente, como nós, Moisés foge, mas ele é encontrado. E é justamente agora quando começamos a aprender como Deus lida com o fracasso de Moisés. Moisés se vê fracassado, pois os planos que Deus tinha para ele vão por água abaixo numa reação. Isso é muito do ser humano. Eu costumo dizer, você já ouviu isso algumas vezes: quer conhecer o verdadeiro caráter de um homem? Contrarie-o. Diga não para ele. Quer conhecer um verdadeiro cristão? Avalie suas reações de ímpeto. Avalie suas reações diante da contrariedade. Conheça um verdadeiro cristão sentado ao volante de um carro no trânsito da nossa cidade. Conheça um verdadeiro cristão quando este é ameaçado de perder, de ser injuriado. E diante daquele conflito entre um hebreu e um egípcio, Moisés arvora-se num senso de justiça, num senso de defesa, parte em cuidado do seu irmão compatriota, mata um egípcio e põe a perder o plano de Deus para ele. Moisés vê-se como um fracassado. E é por isso que ele foge, é por isso que ele tenta se esconder, é por isso que ele tem medo. Como você e eu temos também um medo muito grande de que sejamos descobertos, confrontados. Larry Crabb conta que uma vez um amigo seu fez uma brincadeira com outros amigos. Já compartilhei isso com os irmãos, mas vale a pena reforçar neste contexto. Um amigo seu, editor de Londres, fez uma brincadeira com alguns dos seus colegas. Fez uma carta anônima com colagens de letras de jornal e mandou para os seus 5 colegas, anonimamente, a seguinte declaração neste papel, como se faz muito em filme, a gente vê essas ameaças: tudo foi descoberto, fuja imediatamente. Para surpresa daquele editor, dos seus 5 amigos, no dia seguinte, 4 haviam saído do país. E ele não sabia por quê.
Mas de alguma maneira, daqueles 5 amigos, 4 tinham alguma coisa que tinham medo que alguém descobrisse. Nossos fracassos, nossas falhas, nossos equívocos, o nosso pecado. E se há um medo que nos paralisa no nosso relacionamento com Deus, é o medo de fracassar nos planos que Deus tem para nós. Vamos aprender um pouco com o texto. E aprendemos primeiramente que os nossos fracassos não são o fim da nossa história. Nós lemos no capítulo 2 a narrativa do homicídio, a narrativa da confrontação, a narrativa da descoberta. E o resultado, a fuga. E aparentemente a história de Moisés poderia ter terminado aqui. Foi viver na casa de um sacerdote em Midian, ali casou-se, e aparentemente foi viver uma vida de anonimato. Acreditamos que ele tenha ido ser pastor de cabras, pois era um animal muito característico naquela região em Midian na época. E diz o texto que ele foi cuidar do rebanho de seu sogro, Jetro. Moisés sai de um contexto majestoso, sai de uma posição proeminente, promissora, era afilhado da filha de Faraó, recebeu tudo do bom e do melhor na sua cultura, na sua formação, mas um erro fez com que ele colocasse tudo a perder, e de uma hora para outra, aparentemente a sua vida chegou ao fim. Moisés falhou. E nós poderíamos tirar algumas conclusões muito práticas desta falha e deste fracasso de Moisés, naquilo que entendemos seria o plano de Deus para a sua vida. Moisés agiu antes do tempo. É visível, é muito claro perceber que Moisés agiu intempestivamente. Foi precipitado, como sempre nossas reações são. Sempre nossa maneira de reagir reflete um temperamento apressado, impaciente, e que muitas vezes reflete a nossa pouca dependência de Deus para aguardar e descansar. Moisés agiu bem intencionado, mas boas intenções não prometem nada. Alguém poderia partir em defesa? Bons advogados poderiam dizer que Moisés agiu em legítima defesa do seu próprio povo, do seu irmão, do indefeso, da minoria, do escravo. Partiu para exercer justiça social. Mas não podemos negar e esconder. Devemos, ao contrário, reconhecer que Moisés agiu antes do tempo. E pior, agiu por sua própria força. Perceba que o texto deixa claro que Moisés em momento nenhum pensou, refletiu, avaliou suas reações, mas usou suas próprias capacidades, usou suas próprias habilidades para tentar resolver um problema que sabemos era um problema de Deus. Pois desde o começo, Deus era o maior e primeiro interessado em dar ao povo o livramento, a liberdade. Agir apressadamente e agir por conta própria, muitas vezes atitudes nos levarão ao fracasso. A gente precisa cuidar para que nós também não tropecemos nesses dois equívocos, que é agir apressadamente e agir por conta e risco das nossas próprias decisões. Mas por outro lado, percebemos que este não foi o fim. Na verdade, por mais que Moisés viesse se sentir rejeitado, por mais que Moisés viesse a se sentir esquecido e tivesse todos os motivos para viver uma vida agora anônima, nós vamos descobrir e perceber no texto que Deus foi até ele para dar a ele uma nova chance.
Este é o Deus da graça. Este é o Deus que anunciamos e cremos por meio de Jesus. Que seja qual for o nosso fracasso, a nossa falha, Deus nos busca onde quer que estejamos. Talvez você se sinta fracassado, amedrontado, ou talvez você esteja se escondendo de tudo e de todos por conta das insistentes falhas que você comete. Mas saiba que Deus nunca desistirá de você. Foi assim com Moisés, foi assim com Jonas, foi assim com Paulo, foi assim com Pedro, é assim comigo. Eu tenho certeza que é assim com você também. O Deus que não descansa e nos buscará, onde quer que seja, para nos trazer de volta para o seu plano original. Moisés agiu apressadamente, Moisés agiu por conta própria, mas Deus ainda tinha uma obra a realizar por meio dele. E isto era inegociável. George Washington conta a história, que perdeu 2/3 das batalhas que lutou, mas ganhou a guerra. E é um dos presidentes mais famosos e respeitados da história dos Estados Unidos da América. Napoleão Bonaparte formou-se no seu curso colegial em 42º lugar de uma turma de 43 alunos. Ele foi o vice-perdedor, mas partiu da França para conquistar a Europa. John Creasy, um famoso romancista americano, escreveu 564 livros. Mas antes que o seu primeiro livro fosse publicado, ele recebeu 753 negativas de editoras de sua época. Macy, o fundador da maior rede de lojas de departamento dos Estados Unidos, chamada Macy's, experimentou 7 falências antes de abrir o seu negócio definitivamente para ser o que é hoje, se não a maior, uma das maiores redes de departamento do mundo. Muitos de nós tendemos a desistir diante do fracasso. Mas nós acabamos por descobrir que quando reconhecemos que Deus quer nos dar uma nova chance, Deus começa a agir. E é justamente no capítulo 3, quando Deus usa o fracasso de Moisés para levá-lo ao sucesso da experiência da sua vontade. O fracasso não é o final. A tristeza e a fuga que Moisés testemunha neste capítulo 2 não representou para ele o fim da linha. Pois logo no capítulo 3 começa a narrar agora a ação de Deus. Sai de foco a ação de Moisés, sua intempestividade, sua própria iniciativa, seu medo, o seu fracasso, para agora no capítulo 3 entrar em cena para nos ensinar o Deus que vai até o deserto de Midian para encontrar um homem escondido, um homem em fuga, para trazê-lo de volta e dizer: é você a quem eu escolhi. O nosso fracasso muitas vezes nos leva a um deserto. E o deserto muitas vezes é necessário para nós. Sim. A Bíblia é repleta de experiências de homens que foram ao deserto para serem tratados por Deus. Moisés foi encontrado por Deus por uma sarça ardente no deserto. Deus tratou com o seu povo 40 anos no deserto. Elias fugiu para uma rocha desértica para ouvir Deus chamá-lo de volta para a obra. Jesus foi ao deserto para preparar-se para o seu glorioso ministério de mudar o mundo. Você e eu também precisamos muitas vezes passar pelo processo do deserto para aprendermos a sermos menos dependentes de nós mesmos, para sermos achados pelo Todo-Poderoso, que nos dará os recursos para prosseguir. E esta tem sido minha oração ultimamente. Senhor,
diante dos embates e das batalhas, dá-me forças para prosseguir. O fracasso levou Moisés ao deserto, e foi no deserto que Deus tratou com Moisés o que ele mais precisava para ter de volta a sua autoconfiança e experimentar o recomeço. O capítulo 3 vem mostrar o chamado de Deus por Moisés, vai nos ensinar a maneira como Deus traz Moisés de volta e diz: Moisés, você não nasceu para viver no fracasso. Você nasceu para cumprir um propósito. Você nasceu para experimentar o sucesso. Mas nós aprendemos nesse chamado de Moisés o que é o sucesso. E como podemos vencer o medo do fracasso experimentando o sucesso que Deus nos dá. Olha o que diz o texto, vamos ler mais uma vez. Agora vamos continuar do meio do texto até o final do contexto todo. Sua Bíblia aberta em Êxodo 3, versículos 11, e nós vamos ler até o capítulo 4. Então Moisés disse a Deus: quem sou eu para ir ao faraó e tirar os israelitas do Egito? Deus lhe respondeu: certamente eu serei contigo, e isto será um sinal de que eu te enviei. Quando houveres tirado o meu povo do Egito, prestareis culto ao Deus neste monte. Então Moisés disse a Deus: quando eu for aos israelitas e lhes disser: o Deus de vossos pais me enviou a vós, e eles me perguntarem: quem é o nome dele? Que lhes direi? Deus disse a Moisés: eu sou o que sou. Assim responderás aos israelitas: eu sou, me enviou a vós. E Deus disse ainda a Moisés: assim dirás aos israelitas: o Senhor, o Deus de vossos pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó me enviou a vós. Este é o meu nome eternamente, assim serei lembrado de geração em geração. Vai, reúne os anciãos de Israel e dize-lhes: o Senhor, o Deus de vossos pais, o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, apareceu-me e disse: certamente vos visitarei, pois tenho visto o que vos tem sido feito no Egito. E digo: eu vos farei sair da opressão do Egito e vos levarei para a terra do Cananeu, do Eteu, do Amorreu, do Perizeu, do Eveu e do Jebuseu, para uma terra que dá leite e mel. Eles atenderão a tua voz, e tu, os anciãos de Israel, ireis ao rei do Egito para dizer-lhe: o Senhor, o Deus dos hebreus, encontrou-nos. Agora, deixa-nos ir caminhando por 3 dias no deserto adentro, para oferecermos sacrifícios ao Senhor nosso Deus. Sei, porém, que o rei do Egito não vos deixará ir, a não ser pelo poder de uma forte mão. Por isso, estenderei a mão e ferirei o Egito com todos os prodígios que farei no meio dele. Depois disso, ele vos deixará ir. E favorecerei este povo aos olhos dos egípcios, de modo que, quando sairdes, não saireis das mãos vazias, porque cada mulher pedirá à sua vizinha e àquela a quem estiver hospedando joias de prata e de ouro e também roupas que colocareis sobre vossos filhos e sobre vossas filhas. Assim despojareis os egípcios. Então Moisés respondeu: mas eles não acreditarão em mim, nem atenderão a minha voz, pois dirão: o Senhor não te apareceu. Perguntou-lhe o Senhor: que é isso na tua mão? Moisés respondeu: uma vara. O Senhor lhe ordenou: joga-a no chão. Ele a jogou no chão e ela transformou-se numa cobra. E Moisés fugiu dela. Então o Senhor disse a Moisés: estende a mão e pegue-a pela cauda. Ele estendeu a mão, pegou-a e ela transformou-se numa vara de novo. Para que eles acreditem que o Senhor, o Deus de seus pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó te apareceu. Disse-lhe mais o Senhor: agora coloca a mão no peito. Ele colocou a mão no peito e quando a tirou, ela estava leprosa, semelhante à neve. Disse-lhe ainda: coloca de novo a mão no peito. Ele colocou a mão no peito de novo e quando a tirou, ela estava com o resto do seu corpo. Acontecerá que, se não acreditarem em ti, nem aceitarem o primeiro sinal, acreditarão no segundo sinal. Se ainda não acreditarem depois desses 2 sinais, nem atenderem à tua voz, pegarás na água do rio e derramarás sobre a terra seca. E a água tirada do rio se transformará em sangue sobre a terra seca. Então disse Moisés ao Senhor:
Ah, Senhor, eu nunca fui bom orador, nem antes nem agora que falaste ao teu servo, pois sou pesado de boca e pesado de língua. E o Senhor lhe respondeu: quem faz a boca do homem? Ou quem faz o mudo, ou o surdo, ou o que vê, ou o cego? Não sou eu o Senhor? Então vai agora, estarei com a tua boca e te ensinarei o que deves falar. Ele, porém, disse: ah, Senhor, peço-te que envies outro, que queiras enviar. Então a ira do Senhor acendeu-se contra Moisés e disse: Arão, o levita, não é teu irmão? Eu sei que ele fala bem. Ele também virá ao teu encontro e vendo-te se alegrará no coração. Tu lhe falarás e lhe porás as palavras na boca, e eu estarei com a tua boca e com a dele, e vos ensinarei o que deveis fazer. Ele falará ao povo em teu lugar, assim ele será a tua boca, e tu serás como Deus para ele. Portanto, levarás esta vara na tua mão e realizarás os sinais com ela. Então Moisés voltou para onde estava Jetro, seu sogro, e disse-lhe: deixa-me voltar aos meus irmãos que estão no Egito para ver se ainda vivem. Jetro lhe disse: vai em paz. E o Senhor disse também a Moisés em Midian: vai, volta para o Egito, pois já morreram todos os que procuravam tirar-te a vida. Então Moisés tomou sua mulher e seus filhos e os fez montar num jumento e voltou para a terra do Egito. E Moisés levava na mão a vara de Deus. Moisés, aquele que havia fracassado. Agora, Moisés, este que está sendo levantado por Deus para o sucesso. Não foi uma carreira fácil. Ao ler o livro de Êxodo, vemos o quanto Moisés sofreu as agruras da liderança. Chorou, esbravejou, percebeu a dureza no coração do povo. Mas você e eu sabemos que no final da história, Moisés cumpriu o seu propósito, cumpriu o papel e experimentou o renovo de Deus sobre a sua vida. De que maneira Deus estabeleceu o sucesso? De que maneira Deus ensinou Moisés a vencer o medo? Primeiro, Moisés experimentou a presença de Deus por meio dele. Moisés era um homem com temores. Moisés não era super-homem, não era super-crente, não era ninguém mais especial do que você e eu. Já vimos o suficiente para identificar Moisés comigo e com você. E agora Moisés tem diante de si uma tarefa muito maior do que sua capacidade. E como eu e você, temeu e disse para Deus: como eu vou fazer isso? E nós encontramos no versículo 12, Deus dizendo a primeira razão pela qual ele não precisava temer o fracasso: eu serei contigo. A presença de Deus com Moisés, a sua garantia de ir até o final do projeto, é a certeza dada a Moisés de que ele não fracassaria nesta obra. Não apenas a sua presença, mas olha o que Deus diz no versículo 14: eu sou o que sou. E você dirá ao povo, Moisés: eu sou, me enviou. É como se Deus estivesse colocando um cartão de visita rubricado nas costas, na mão de Moisés, para que Moisés pudesse dizer: Moisés, você falará como se fosse eu mesmo falando. Você contará não apenas com a minha presença ao seu lado, mas você poderá dizer àquelas pessoas que eu estou falando. Que garantia maravilhosa! Que presença gloriosa! Não apenas por palavra, mas a própria pessoa de Deus garantindo o sucesso deste propósito. Dando a Moisés uma segunda chance, dando a Moisés o poder. É maravilhoso ver no capítulo 4 esta manifestação e esta descrição de poder, quando Deus diz: o que você tem em suas mãos? Muitas vezes tememos fracassar, muitas vezes o medo de falhar nos assusta e nos assombra, nos paralisa, porque olhamos para nós mesmos e achamos que temos pouco ou nenhum recurso.
E curiosamente, Moisés, um simples pastor de cabras, Moisés, um homem escondido, Moisés, um homem buscando o anonimato, é encontrado por Deus, e quando Deus pergunta: o que você tem? Ele diz: só tenho uma vara. Mas é a partir desta vara que Deus começa a mostrar para ele o poder que Deus tem. Joga a vara no chão. Moisés revela que tinha mais um medo, medo de cobra, que o texto diz que ele pulou para trás, como eu e você pularíamos também. Mas diz: opa, não tenha medo, pegue pelo rabo. E quando Moisés pegou a cauda daquela cobra, ela tornou-se novamente em vara, e Deus disse: pois é, este será um sinal, um prodígio, a manifestação do meu poder para que o meu povo creia. Mas se meu povo ainda não crer, faça um segundo sinal. Põe a sua mão dentro da sua roupa, tire, a mão está leprosa. Ponha novamente, tire, a mão está curada novamente. Moisés experimenta o poder de Deus de curar enfermidades, o poder sobrenatural sobre toda a natureza criada, para não ter dúvidas de que Deus estava oferecendo para ele não apenas a presença, não apenas a própria pessoa, mas todo o seu poder, para que Moisés experimentasse a segunda chance, para que Moisés vencesse o trauma, a tristeza, a culpa, o medo pelo fracasso. Mas Moisés diz: Senhor, ótimo, o Senhor realmente pode fazer tudo, mas eu sou um péssimo instrumento. De todas as formas, Moisés quis fugir dessa responsabilidade. O trauma do primeiro fracasso, o medo da sua falha, o medo do seu erro, tomou-lhe conta de tal maneira que ele tentou todas as desculpas possíveis. Primeiro, o que eu vou dizer? Em nome de quem eu estou indo? Depois, ainda que eles acreditem que eu estou indo em teu nome, como eles vão acreditar que tu és quem tu dizes ser? Então tem poder. Ok, Senhor, realmente é irrefutável. Tu és Deus, tu tens poder, mas é o seguinte: eu sou falho, eu sou um fracassado. E Moisés então dá duas desculpas. Diz: primeiro, eu não sei falar. Talvez em algumas traduções esteja revelando o que poderia ser. Ele diz: eu sou gago, ou pesado de língua, ou enfim, Senhor, se tiver que falar, não conte comigo, eu não sei falar. E o que Deus responde para Moisés? Moisés, quem fez a boca do homem? Eu posso curar o seu peso de língua, eu posso curar a sua gagueira, posso curar a sua timidez, ou não. Posso usar você com as suas falhas, com os seus equívocos, com as suas fraquezas. Eu faço a boca do homem. Abra a boca e eu falarei. Aí quando chega na quinta desculpa, Moisés já esgotou todo o seu argumento e fala: Senhor, eu não quero ir, manda outro. Olha o que diz lá no versículo 13: Senhor, peço-te que envies outro que queiras enviar. Moisés perde toda a vergonha, Moisés perde a timidez e fala: Senhor, olha, o negócio é o seguinte, sem desculpas agora, eu não quero ir. Amados, a fraqueza e o medo de fracassar muitas vezes nos impede de vivermos as maravilhas que Deus quer operar por meio de nós. Seja qual for, ou fossem quais teriam sido as razões pelas quais Moisés tinha, ele chega ao máximo da sua argumentação, dizer: Senhor, olha, realmente contigo não tem desculpa, então vamos fazer o seguinte, eu não quero ir. Mas o que Moisés ouve de Deus? Não me interessa o que você quer, interessa o que eu quero. Tudo bem, Moisés, você me irritou agora, que diz o texto 15, então a ira do Senhor se acendeu. Ou seja, Moisés foi tão complicadinho que chegou a irritar Deus. Imagina o que Deus pensa de mim e de você, hein? Mas Deus fala assim: Moisés, mas o meu nome é amor, e é você que eu escolhi. Eu vou até quebrar teu galho pela graça. Olha já o prenúncio da graça de Deus. Tudo bem, eu vou te dar uma chance.
eu quero você, eu não desisti de você, mas já que você está tão resistente, eu vou dar a você a oportunidade de trabalhar com o seu irmão Arão, tá bom? Arão vai ser seu ajudante. Já que o seu problema é falar, deixa que Arão fale. Mas olha, é a você que as pessoas vão ver. Olha que forte essa declaração, dita no versículo 16. Arão falará ao povo em teu lugar. Assim, ele será a tua boca. E tu serás como Deus para ele. Não é aqui um princípio de idolatria, não é nenhum problema exegético aqui. Só para explicar e tornar isso claro e didático para você. O que Deus está falando para Moisés é: Moisés, ele vai ser só a boca, mas o líder é você. É você quem vai comandar. É com você que eu vou falar. É por meio de você que eu vou me comunicar com o povo. Ele vai olhar para você e irá ver-me. Olha que responsabilidade. Olha que grandeza do que Deus queria fazer em Moisés e com Moisés depois do seu fracasso. Deus não desistiu de Moisés a ponto de dizer: Moisés, o povo vai olhar para você e o povo irá ver-me. Agora Moisés não tem mais desculpa. E é neste momento que Deus então cura Moisés, quando de uma vez por todas torna-o vencedor diante do seu fracasso e muda a sua história. Pois o texto diz que Moisés voltou para onde estava Jetro e disse: Jetro, eu preciso voltar para estar com os meus irmãos. Agora Moisés volta já transformado. Moisés volta regenerado. Moisés volta curado, pois experimentou o amor infalível de Deus. Experimentou a graça que não desiste, experimentou o perdão de Deus, experimentou a vontade de Deus que não nos exclui do privilégio de servi-lo e de ser bênção por meio dele no meio do povo. Mas eu quero chamar a sua atenção agora para um detalhe fantástico neste texto. Leia o versículo 1 comigo, versículo 2 comigo, que diz assim, no capítulo 4. Perguntou-lhe o Senhor: que é isso em tua mão? Moisés respondeu: uma vara. Agora, salte seus olhos para o versículo 20. Então Moisés tomou sua mulher e seus filhos, os fez montar num jumento e voltou para a terra do Egito. E Moisés levava na mão a vara de Deus. Não é mais a vara de Moisés. Não são mais as mãos de Moisés. Não é mais a boca de Moisés. Não são mais as palavras de Moisés. Não é mais a vara de um pastor de cabras. Agora é a vara de Deus. Agora não é mais um homicida, não é mais um fracassado. Agora, levanta-se um homem de Deus, curado, para ser bênção, para ser usado, para viver sem medo, experimentando o propósito de vida que Deus tinha para ele. Moisés fracassou, mas Deus não o deixou ali. Moisés foi convidado por Deus para um novo propósito de vida. E para este novo propósito, Deus deu a ele a sua presença. Deus ofereceu a sua própria pessoa. Deus ofereceu o seu poder. Deus ofereceu os seus recursos para que Moisés, de uma vez por todas, vencesse o medo do fracasso e colocasse sua vida à disposição do Senhor para vencer. É o mesmo que o Senhor, é o mesmo Deus e a mesma obra que Deus quer realizar na sua vida, convidando para um novo começo. Quais são seus medos? E onde reside o seu medo de fracassar? Ou talvez hoje você já se sinta fracassando ou fracassado. Falhou, errou.
Será que você nessa noite já está fugindo? Fugindo das acusações, fugindo das confrontações? Será que hoje você já está querendo viver o anonimato, temendo que alguém lhe descubra, que alguém lhe veja, que alguém lhe chame pelo nome e saiba tudo? Nessa noite eu quero convidar você a deixar ser encontrado por Deus. Pois Deus quer lhe dar uma nova vida, um novo começo, assim como foi com Moisés. Nesta noite Deus está lhe convidando para um novo propósito de existir. E Ele lhe oferece nesta noite, e o faz hoje por meio de Jesus Cristo, lhe chama para oferecer a sua presença, lhe oferecer o seu poder, lhe oferecer os seus recursos, para lhe dar uma nova vida. Uma vida que é vitória. Uma vida que é o verdadeiro sucesso. Porque para mim, sucesso é andar com Deus. Assim como Moisés andou com Deus. Diz o texto que Moisés falava com Deus face a face. Pode imaginar o que seja isso? Um homem fracassado, transformado, e agora um homem que vive a alegria, o privilégio único de conversar com Deus face a face. Moisés torna-se para nós, portanto, um exemplo do que Deus pode fazer em mim, do que Deus pode fazer em você. Posso dizer que Moisés é um homem de sucesso, porque viveu o que viveu, foi achado nas águas, criado em terra estranha, fugiu, pois era um homicida, escondeu-se de tudo e de todos, mas Deus o encontrou para lhe dar uma nova vida. Deus o encontrou para convidá-lo para andar junto dele. Deus o encontrou para lhe dar um novo começo. Nesta noite Deus também quer lhe dar um novo começo. Seja você quem for, tenha sido qual tenha sido o seu passado, Deus quer mudar o seu futuro agora. E como Moisés, fala com você e lhe convida para um novo propósito. Ele quer lhe mostrar isso nesta caminhada com Deus. Feche seus olhos agora em nome de Jesus. Há alguém nesta noite que precisa enfrentar e vencer o medo do fracasso? Há alguém nesta noite que precisa enfrentar e vencer o medo de fracassar? Ou há alguém entre nós nesta noite que precisa enfrentar e vencer a culpa pelo fracasso vivido? Nesta noite Deus quer ir ao seu encontro e encontrar você no deserto em que você se acha agora, para fazer como fez com Moisés, chamar você para um novo propósito. Sucesso é andar com Deus. E eu quero convidar você nesta noite a andar com Deus, por meio de Jesus Cristo. Há alguém entre nós nesta noite que quer experimentar a bênção, a alegria de um novo começo? Nesta noite eu quero convidar você a andar pelo poder do Senhor, andar com a pessoa do Senhor, desfrutar da presença do Senhor e viver pelos recursos do Senhor, para que aquilo que está em suas mãos não seja apenas mais uma vara, mas seja a vara de Deus. Para que você não seja apenas mais um homem ou mais uma mulher, mas que seja um homem, que seja uma mulher de Deus. É necessário que você aceite o convite que Deus lhe faz para um novo começo. Comece hoje. Faça deste dia o marco inicial de uma nova vida, deixando para trás todo fracasso, deixando para trás toda falha, todo equívoco, toda culpa, olhando para frente, com a possibilidade de experimentar a presença do Senhor e vê-lo face a face na glória nos céus.
Se nesta noite você é uma dessas pessoas que entre nós reconhece a necessidade de experimentar um novo começo, levante uma das suas mãos para que eu possa orar por você. Glória a Deus. Glória a Deus. Há mais alguém na galeria, aqui embaixo? Glória a Deus por essas mãos que estão de pé, estão levantadas. Deus seja louvado por essas vidas que nesta noite determinam um marco inicial de um novo começo. Pois todo fracasso, toda falha, toda culpa, em nome de Jesus, está deixada para trás. E nesta hora o Senhor nos convida para experimentar a sua presença, a sua pessoa, o seu poder, os seus recursos. Nesta noite, o Senhor nos convida para vivermos juntos dele. Nosso Deus e nosso Pai, muito obrigado, Senhor, por estas vidas que nesta noite reencontram o começo, encontram o novo propósito e clamam a Ti por graça para que tudo comece de novo. Que fiquem para trás as coisas do passado e que agora só importe, só uma e única coisa vale a pena: andar contigo, caminhar ao teu lado, servir-te, ser fiel a Ti, assim como Tu nos ensinas por meio de Moisés, chamado, escolhido para viver o Teu propósito, a despeito de todo o passado, de todo medo, de toda culpa. Queremos enfrentar e vencer o medo para vivermos para a Tua glória, junto de Ti, em nome de Jesus. Vamos ficar de pé e vamos louvar ao Senhor, pois tudo isto é possível, tudo isto é real, no poder do amor do Senhor. Senhor, eis-me aqui, vem transformar meu ser no fluir da graça que encontrei em Ti. Senhor, descobri que as fraquezas que há em mim podem ser vencidas no poder do Teu amor. Junto a Ti, Teu amor me envolve, atrai-me para o Teu lado estar. Espero em Ti e subo como águia nas asas do Espírito. Contigo voarei no poder do Teu amor. Antes de cantarmos a última estrofe e voltarmos ao estribilho, nós vamos dizer daqui a pouco: face a face quero ver-te, Senhor. Moisés viu o Senhor face a face. Seu rosto resplandecia quando desceu do monte, trazendo em suas mãos as tábuas da lei. Voltou transformado, porque um dia
escolheu aceitar o desafio de Deus. Em meio a tanta relutância, de fato não foi fácil Deus convencer Moisés desse recomeço. Moisés tentou de todas as formas fugir, teve medo, foi tímido, recuou, mas Deus não desistiu dele. Oh, que bênção saber que Deus não desiste de nós como não desiste de você. Mas se quisermos ver o Senhor face a face na glória, nós precisamos ter a coragem de dizer: sim, Senhor, recomeça a minha vida agora, faz novo. Esta oração constante da renovação, do entusiasmo, do primeiro amor recobrado, é necessário para que vejamos o Senhor face a face. Pois o Senhor lança nas profundezas dos abismos dos oceanos todo o nosso fracasso, para nos dar uma nova chance de experimentarmos o poder do seu amor. Nós vamos cantar a segunda estrofe, o estribilho, e eu quero dar a possibilidade de dar um passo a mais, de sair do seu lugar onde você está e vir aqui à frente para dizer: Senhor, abençoa a minha vida de tal maneira que eu experimente um novo começo, seja ele qual for. Tendo você já feito sua decisão ou não por meio de Jesus Cristo, se nesta noite você precisa dizer ao Senhor que é hora de recomeçar alguma coisa, em nome de Jesus, tenha a coragem de sair do seu lugar e dizer: Senhor, eu quero ver-te face a face, então eu quero estar disposto a recomeçar, a desfrutar da tua presença, da tua pessoa, do teu poder, dos teus recursos, para que eu possa ver a tua face, para que a tua face seja vista em mim. Enquanto cantarmos a segunda estrofe, o estribilho, vem aqui à frente para orarmos juntos, oraremos juntos, mas que nesta noite seja um marco do recomeço, talvez da sua família, talvez da sua carreira, da sua vida com Deus, que seja, do seu relacionamento com alguém que se partiu e que hoje será o dia da reconciliação. O recomeço da sua caminhada com Deus pode ser agora. Se você estiver disposto a cantar comigo, face a face quero ver-te, andar na tua presença, conhecer o teu amor, viver no poder do teu amor. Vamos cantar? Face a face quero ver-te, meu Senhor, e conhecer o amor que habita em mim. Vem renovar minha mente em teu querer, meus dias viverei no poder do teu amor. Junto a ti, teu amor me envolve. Atrai-me, ao teu lado está. Espero em ti e subo como águia nas asas do Espírito. Contigo voarei no poder do teu amor. Nas asas do Espírito, contigo voarei no poder do teu amor. Pai, muito obrigado, Senhor, porque a tua graça nos atrai, o teu amor nos dá a oportunidade
de um novo começo, Senhor. Pai, obrigado porque o teu perdão lançou fora todo o medo do fracasso. E aquilo que cometemos, aquilo que fazíamos, há de ser vencido no poder do teu amor por nós. Obrigado, Senhor, porque nesta noite vidas estão estabelecendo um marco do recomeço, estão definindo um novo início para uma nova vida, uma nova caminhada junto contigo. Acolhe-os em teus braços, Senhor. Enche os seus corações de entusiasmo, enche suas vidas, Senhor, de esperança, de alegria, por estarem vivendo o recomeço nesta hora. Glorifica o teu nome no meio do teu povo, Senhor. Usa-nos, glorifica o teu poder, o teu amor por nós, por meio de vidas transformadas, vidas santificadas. Senhor, obrigado, porque junto a Ti encontramos força para prosseguir, poder para ir adiante, graças ao Teu nome, Senhor, em nome de Jesus, amém. Dê um abraço quem está do seu lado e diga que Deus abençoe sua vida e que Deus faça de você um vencedor. Deus seja louvado por sua vida nesta noite.